A parábola de Platão sobre a caverna, escrita no século IV a.C., é considerada até hoje a melhor forma de se explicar o que é filosofia. E nesta parábola, o personagem principal, que é Sócrates, dá uma verdadeira aula do que é o conhecimento. Sócrates foi, sem dúvida nenhuma, um dos principais pensadores da filosofia ocidental e marcou a história da filosofia em dois períodos, que ficaram conhecidos como pré-socráticos e socráticos. Em O Mito da Caverna, que é uma parábola encontrada no livro A República, escrito por Platão, Sócrates dá uma verdadeira aula a respeito do que é a filosofia, expondo um cenário que descreve o profundo estado de ignorância que ele acredita em que se encontra mergulhada toda a humanidade, e exalta a importância do aprendizado através do questionamento filosófico. Sócrates começa um diálogo com um amigo chamado Glauco, dizendo: imagine você muitos prisioneiros que vivem desde criança em uma caverna escura, cuja única entrada é um longo túnel que sobe até a saída. E esses prisioneiros estão com as mãos e as cabeças presas por correntes, de modo que são forçados a ficarem virados de costas para a luz que vem da entrada da caverna, a qual se encontra atrás deles. E perto da saída existe uma pequena fogueira acesa, onde alguns objetos e seres que passam diante da fogueira projetam as suas sombras nas paredes que estão nos fundos da caverna, bem à frente dos prisioneiros, que as veem em movimento como se estivessem vivas. E agora imagine você que os presos podem conversar, mas que enquanto conversam, vendo suas sombras se mexendo, acreditam que suas vozes, na verdade, estão vindo das suas próprias sombras que também estão sendo projetadas na parede da caverna, as quais se encontram misturadas com as sombras dos objetos que estão passando atrás deles. Você não acha que eles não iriam conversar com essas sombras, dando-lhes nomes e falar delas como se fossem coisas reais? E que não seriam capazes de distinguir quais sombras eram deles e quais seriam as sombras dos outros objetos que estavam passando atrás deles? Mas, ao imaginar esse cenário, descrito por Sócrates, Glauco, que é a pessoa com quem Sócrates está conversando, se admira dizendo: são prisioneiros muito estranhos, Sócrates. E Sócrates responde a ele: bom, eles são como nós, pois se estão presos desde que eram crianças e assim colocados, de forma que não podem ver de si mesmos ou de seus companheiros nada mais do que as sombras que estão sendo projetadas nas paredes da caverna, então, para esses prisioneiros, a realidade não seria nada mais do que um mundo feito de sombras em uma caverna escura. Mas então imagine você que um prisioneiro foi simplesmente liberto das correntes e então forçado a se levantar e a se virar para a entrada da caverna e a andar em direção ao fogo, e a olhar firmemente para a luz, a qual, a princípio, com certeza, lhe incomodaria muito a visão, uma vez que seus olhos somente estavam acostumados a contemplar um ambiente de escuridão quase que total. Esse momento seria doloroso para ele, e o clarão do fogo, a princípio, o cegaria quase que totalmente, de modo que agora ele não poderia ver claramente os objetos reais, cujas sombras deles ele se acostumou a observar durante toda a sua vida. Qual você acha que seria a reação desse prisioneiro ao começar a constatar que tudo o que ele havia visto durante toda a sua vida até então, na verdade não tinha nada de real, pois seria como se fossem fantasmas, mas que agora ele estaria muito perto de poder conhecer o mundo real e assim a real natureza da sua existência? Mas supondo que agora, se alguém lhe apontasse as figuras que continuavam desfilando no fundo da caverna ante aos olhos de seus companheiros e o obrigasse a dizer o que eram, você não acha que haveria uma grande confusão em sua mente? E que certamente ele tentaria se convencer de que o mundo que ele conhecia antes e que ainda estava enraizado em sua mente era o mais real e verdadeiro, e que os objetos que agora lhe estão sendo mostrados só estavam tentando confundi-lo? Neste momento, Sócrates descreve que sair da escuridão da caverna da ignorância humana não é uma coisa fácil de se fazer, pois muitas vezes, para que isso seja possível, nós que somos o prisioneiro, temos que nos desapegar de quase todos os conhecimentos que nos foram transmitidos ao longo de toda a nossa vida. Pois mesmo sendo forçado a conhecer a verdade, aquele prisioneiro certamente precisaria de algum tempo para que a sua visão
e o seu raciocínio se acostumasse à claridade do mundo real, onde ele primeiramente seria capaz de discernir bem as sombras no chão e provavelmente depois de algum tempo as imagens dos homens e outros objetos, e assim em diante, até que finalmente pudesse erguer os seus olhos para contemplar a lua e as estrelas. Mas e se depois de algum tempo que este prisioneiro passou fora da caverna e pôde conhecer e contemplar a verdadeira natureza do mundo real, ele tenha sido conduzido novamente para dentro da caverna e para junto dos outros prisioneiros? Mas agora seus olhos, que já tinham se acostumado com a luz do mundo real, estranhariam a escuridão, e ao ver novamente seus companheiros conversando com as sombras, ele tentaria explicar a eles que o que eles estavam vendo, na verdade, era simplesmente o reflexo deles mesmos que estavam sendo refletidos nas paredes de uma caverna dentro da qual eles se encontravam, simplesmente porque atrás deles havia uma fogueira acesa próximo à entrada da caverna. Vocês não acham que ele pareceria ridículo? E por que não dizer completamente maluco? Vocês não acham que os outros companheiros iriam zombar dele por ter feito tal comentário estranho, supondo uma realidade totalmente absurda? E certamente diriam que ele havia enlouquecido por ter inventado tudo aquilo. E diriam a ele que sair da caverna havia arruinado a sua visão e por isso jamais ele deveria ter saído. Neste cenário relatado neste texto, escrito há centenas de anos antes de Cristo, podemos ver algo muito parecido com aquela cena do filme Matrix, onde é ofertada a Neo a oportunidade de conhecer a verdade, mas ele foi alertado que depois que a conhecesse, não haveria mais volta. E também foi por esse motivo que no primeiro filme, uma pessoa que havia sido retirada da Matrix disse que preferia nunca ter saído e fez um acordo com o agente da Matrix para conseguir voltar a viver lá novamente, pois acreditava que a mentira era mais bonita do que a realidade, a qual era descrita no filme. Pois, pelo que eu entendi, que esta parábola de Platão tenta nos mostrar é que ao questionar a realidade do mundo que nos rodeia, simplesmente podemos adquirir um modo radical de ver as coisas, o qual será completamente diferente da maioria das pessoas. Nós não só tomaremos conclusões diferentes, mas teremos uma visão do que é o mundo diferente de quase todas as pessoas. E as pessoas normalmente não gostam dessa ideia, porque as forçam a saírem de suas áreas de conforto e do modo automático de vida que estão levando, com a simples aceitação de realidades pré-fabricadas impostas pelo sistema.